Oi, gente, e aí, pessoas? Vamos lá para mais um vídeo, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho de realismo, movimento do século XIX. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria fazer um agradecimento. Queria agradecer aí a todos os professores, a todos os funcionários das escolas, a todos os alunos, coordenação, direção, de todos os colégios aí, não só os que eu trabalho, mas todos os colégios do Brasil, do mundo, que estão aí se empenhando tanto para poder levar um pouquinho das nossas disciplinas aí até a casa dos nossos alunos. Então eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigada, minha gratidão a todas as equipes das escolas aí que estão se esforçando tanto, né, aprendendo coisas novas, se reinventando para poder passar aí todo mundo junto por essa crise sem que hajam danos, sem que a gente tenha perdas educacionais. Então a gente está aí fazendo o nosso melhor para levar um pouquinho da gente aí até cada um dos nossos alunos e eles, por sinal, retribuindo também esse nosso empenho, né, em levar o nosso trabalho até eles. Então, como eu falei, o nosso assunto hoje vai ser realismo. E aí, vamos falar de arte? Antes de começar a nossa aula, falar um pouquinho aqui da minha camiseta, né? Os alunos gostam bastante das estampas das minhas camisetas, então essa daqui é a Garota do Brinco de Pérolas, né? Aqui eu estou com a Gatinha do Brinco de Pérolas, uma releitura aí da obra do Vermeer, século XVII, né? Então eu gosto bastante de usar camisetas assim com símbolos, com frases e com obras de arte, né? Camisetas que tenham a ver aí com a minha disciplina, os alunos gostam bastante também. Então vamos lá para o realismo. Realismo, um movimento artístico do século XIX que ocorreu aí após o neoclássico e o romantismo. Então, o neoclássico e o romantismo eram dois movimentos que estavam ali meio que no embate, né? Eles estavam ali, um era oposto ao outro. Então, o neoclássico, a gente tem um movimento todo linear, todo certinho, repleto de regras acadêmicas, uma retomada do período clássico, tudo idealizado. E aí a gente tem o romantismo com toda aquela questão de subjetivismo, idealização, coisas até sobrenaturais, mitologia, fatos históricos abordados dentro desses movimentos, pessoas da alta sociedade, pessoas importantes, né? Então a gente tem esses dois movimentos ali se contrapondo, né, um oposto do outro, e chega o realismo que vai ao oposto dos dois, né? Chega uma coisa completamente nova, querendo ali se desvincular desses dois movimentos. Então o realismo, ele vai ter a questão de mostrar uma realidade nua e crua, da forma como ela realmente acontecia, tá? Então uma das características do realismo é essa, né? É mostrar o que realmente ocorria, da forma como realmente era. No século XIX a gente tem como contexto histórico as questões relacionadas à urbanização, industrialização, então uma movimentação maior dentro dos centros urbanos, então o foco muda, né? Não havia mais a necessidade de grandes templos, né? De grandes palácios, a arquitetura vai mudando e com isso também muda a escultura, muda as artes visuais, muda a literatura, a gente vai ter todas essas características do realismo dentro de várias linguagens artísticas ocorrendo. Então aí a gente, como eu falei, o contexto histórico, essa questão da urbanização, né? E já havia na arte um domínio do retrato da natureza. Na arte já havia essa questão da pintura da natureza, da pintura do ser humano, tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem estudado, né? Então o realismo ele vem para trazer novidade, para trazer coisas novas dentro da história da arte. Então há um rompimento com essas questões do perfeitinho, das regras acadêmicas, e também um rompimento com esse subjetivismo do romantismo, né? Então ele coloca de lado essas questões do sobrenatural, do idealizado, para mostrar ali a realidade como ela realmente era. Nós temos como características principais aí do realismo o cientificismo, a realidade imediata, não a imaginada, a abolição de temas como mitologia, como religiosidade, a representação fiel daquilo que se via. Temos também como característica temas políticos, temas sociais,
Então a gente pode dizer que o realismo ele é considerado o primeiro movimento social da arte. Tá? A gente vai ter ali as primeiras demonstrações da sociedade mais humilde, dos problemas sociais, da desigualdade, de questões políticas, retratadas na arte a partir do realismo. Nós vamos ter um retrato poético da sociedade, dos trabalhadores, das cenas de greve, dos jantares em família, mas tudo da sociedade mais humilde. Tirando Manet, né, que era um dos artistas desse período também, que abriu as portas ali para o impressionismo, ele retratava já a alta sociedade, ele tinha essa visão mais da alta sociedade dentro das suas obras, mas também acabava fazendo algumas críticas sociais, algumas críticas da personalidade das pessoas também, ali dos figurões desse período. Então Manet ele tinha essa outra visão, né? Mas a grande maioria dos artistas acabavam retratando realmente a população mais humilde, as classes mais desfavorecidas, os trabalhadores, e com isso acabavam denunciando também as injustiças sociais, as questões políticas, faziam altas críticas e colocavam ali uma sociedade sem máscaras. Como eu já havia dito, a sociedade desse período ela estava se tornando mais urbana, né? Mais movimentada, mais agitada, com mais indústrias. As pessoas estavam saindo mais para trabalhar, né, já não viviam mais tanto no campo, apesar de que no realismo a gente tem retratos tanto da sociedade dos trabalhadores do campo, como dos trabalhadores urbanos também. Nós temos essas duas visões, os artistas retratavam essas duas visões, que era essa transição que estava ocorrendo ali naquele período. Na arquitetura, como eu falei, não se havia mais a necessidade de templos riquíssimos, de palácios exuberantes, então o foco é outro, passa-se a utilizar novos materiais, né, trabalhando-se ali com questões mais arrojadas, com materiais que possam ser manuseados de outra forma, como o ferro, como o aço, né? E um exemplo da arquitetura desse período é a Torre Eiffel. Então aí a gente vai observar ali toda essa construção da Torre Eiffel, né, que apesar dos materiais serem pesados como o ferro e o aço, ela tem essa leveza, né, essa coisa da altitude, da verticalidade. Então esse é um dos marcos aí da arquitetura desse período do realismo. Dá para perceber na construção da Torre Eiffel que existe toda uma diferenciação em relação à arquitetura anterior, né, do neoclássico, do romantismo. A gente não tem mais tantos arabescos, a gente não tem a questão das colunas tiradas lá do período clássico, então é algo completamente novo, é uma visão bastante inovadora da arquitetura. Em relação à escultura, a gente vai ter o retrato do momento, então as esculturas elas passam a serem mais fiéis e não tão idealizadas, né? Não existe um embelezamento ali da imagem, os artistas não estão preocupados em criar uma imagem utópica do ser humano, e sim um ser humano real, o ser humano da forma como ele é, com as suas vivências e emoções. E aí como exemplo a gente tem Auguste Rodin, O Beijo, de 1882, temos O Grito, 1886, e A Velha Cortesã, 1887. Temos também agora obras da Camille Claudel. As obras da Camille elas são muito inovadoras, né? Elas são muito à frente do seu tempo. Aí nós temos A Valsa, de 1889 e 1905, Sakuntala, 1888 e The Implorer, 1900. Então a gente viu um pouquinho aí da arquitetura e da escultura dentro do período realista. É claro que existem, né, outras obras, outros artistas, mas a gente tem que exemplificar, né, só para vocês poderem entender um pouquinho das características principais dentro do movimento. Então agora a gente vai falar um pouquinho da pintura dentro desse período. Então, como eu falei no início, o realismo ele é considerado o primeiro movimento de caráter social dentro da história da arte. Então o tema das pinturas ele vai ser bastante voltado para essas questões do cotidiano, ele vai ser bastante voltado para os problemas sociais, né, para as denúncias em relação ao que está acontecendo na sociedade, a desigualdade social, questões políticas, exploração do trabalhador e assim por diante. Então a gente vai ter várias obras onde o foco vão ser essas questões da realidade mesmo, do cotidiano daquela época. Tá? A gente vai ter como marco, né, ali dentro desse
realismo social, o Courbet. Tá? Então a gente tem como uma primeira obra ali, né, marcante dentro da carreira do Courbet, Enterro em Ornans, ou O Funeral em Ornans, né, que é uma obra bastante aclamada, né, até pelo fato dela ter tido uma grandiosidade em tamanho mesmo. Ela tem mais de 6 por 3 metros, então é uma obra muito grande, e esse tipo esse tamanho de obra, ele só ocorria quando eram obras de caráter histórico, quando era algum fato histórico que era retratado. E ali a gente tem um enterro, né, de uma pessoa simples, com alguns símbolos, né, como ali o crânio, né, próximo ali à cova, que a gente pode ter a versão de que é como se fosse o crânio de Adão, que sobe, né, que é desenterrado ali das profundezas da terra, né, ou uma alusão ao Hamlet também. Então a gente tem ali alguns pontos, né, a gente tem 46 figuras humanas dentro dessa tela, todas elas retratadas em tamanho natural, e a gente vai ter também os olhares, né, para diversos lugares. A gente vai ter para dar essa movimentação dentro dessa obra. Então essa obra do Courbet, ela é bastante utilizada para retratar essa questão do realismo, né? Ou seja, um fato simples, né? Algumas pessoas falam que é o enterro de um tio do Courbet, né? A gente tem algumas pessoas que falam que essa obra retrata esse enterro, que aconteceu inclusive na sua cidade natal, né, Ornans, que é onde o Courbet nasceu. E outras pessoas dizem, né, que o Courbet falou que era o enterro do romantismo, né, que ele colocou ali, ele criou essa obra como se estivesse enterrando o romantismo. Então são algumas versões aí em relação ao motivo, né, desta pintura, mas o que importa pra gente é que ela mostra ali essas características do realismo, né, dessa coisa da forma como acontece mesmo naquele momento, sem nenhum tipo de preocupação em embelezar as pessoas que estão ali presentes dentro dessa obra, como existia antes. A gente sempre tinha essa visão idealizada, até pelas questões dos padrões de beleza do período clássico greco-romano. Então eles vão sendo colocados depois nas obras de arte, e ali existe esse rompimento, né? Existe essa forma diferente de representação do ser humano, onde se preocupa, onde a preocupação está em mostrar como as coisas realmente eram, em mostrar como realmente era aquela pessoa, como era aquele ser humano, sem nenhum tipo de idealização. Temos aí também outras obras do Courbet, Os Quebradores de Pedras, de 1849, e Mulheres Peneirando Trigo, de 1854. Agora a gente vai observar aí algumas obras também do Jean-François Millet. Então temos As Respingadeiras, de 1857, uma obra, na minha opinião, belíssima, né? Retrata ali as mulheres que vão buscando o que vai caindo do trigo, né? O que vai sobrando da colheita do trigo, e elas vão ali buscando, né, esses restos para poder levar o seu sustento, para poder ter ali o seu trabalho também. Existem algumas releituras dessa obra Respingadeira, As Respingadeiras, na internet, que se vocês procurarem vocês vão achar. Eu não quis colocar as imagens aqui porque eu não achei autor, então eu achei que seria injusto colocar as imagens sem a gente saber, né, quem as criou, talvez de trabalhos escolares ou obras que foram criadas por artistas mais contemporâneos, que mostram as respingadeiras dos dias atuais, né? Seriam ali as mulheres que trabalham, por exemplo, coletando latinha, né? Catando latinha, e a gente tem uma visão, uma releitura bem diferente dessa obra do Millet também. O Millet é um artista que ele é muito influenciador, né? Muita gente gosta do trabalho dele e muita gente se inspira e faz releitura dos seus trabalhos, né? Van Gogh é um deles. Então a gente vai observar também já algumas releituras do Van Gogh em relação ao trabalho do Millet. O Vic Muniz, também artista brasileiro, que eu adoro demais, também fez releituras das obras do Millet. Então a gente vai observar agora algumas obras desse artista. Então aí nós temos A Fiandeira, 1868, 1869. Temos A Cesta, de 1866, e dessa daí nós temos algumas releituras do Van Gogh, da mesma obra. Ele fez mais de uma releitura dessa obra. Van Gogh gostava muito do trabalho do Millet. Temos também O Semeador, do Millet, 1850, e temos também O Semeador, do Van Gogh, né, 1890. E temos aí também O Semeador, do Vic Muniz. Essa releitura do Vic Muniz, ela foi feita
para o documentário Lixo Extraordinário. Para quem ainda não assistiu, fica aí a dica, né, para assistir, aproveita aí a quarentena, né, esse afastamento social para conhecer. É um documentário muito bom, né, foi gravado aqui no Brasil, no Lixão de Gramacho, onde mostra ali a vida dos catadores, que catam materiais recicláveis, e aí o Vic fez todo um trabalho ali de inclusão dessas pessoas dentro da arte e mostra aí um pouquinho da arte mudando a rotina desses moradores ali do entorno do Lixão de Gramacho, do aterro sanitário de Gramacho, que foi fechado em 2012, né? Mas ali a gente tem várias releituras de obra de arte, temos o Mará, né? A Morte de Mará, temos, como eu falei, a obra do Semeador. Então é um trabalho muito, muito bonito que vale muito a pena ser visto. Concorreu ao Oscar, né? E Vic Muniz, um dos grandes artistas brasileiros aí da arte contemporânea. A gente vai observar também algumas obras de outros artistas desse período realista, para vocês verem que as características são sempre muito semelhantes, né? Os temas são muito próximos, tirando Manet, que a gente vai ver também algumas obras dele agora, que já retrata uma outra parte da sociedade deste período, mas sempre também de uma forma muito real. E digamos que Manet foi o precursor do impressionismo, né? Seria o pai do impressionismo. Aí depois vem Monet, Renoir, Degas, né? Entre outros artistas aí do período impressionista, mas Manet era adorado pelos outros impressionistas, né? Ele foi visto como um artista que mudou, né? Foi um divisor de águas ali entre o realismo e o impressionismo. O realismo ele é visto como um movimento pré-impressionista, então ele ocorreu ali um pouco antes, né, do impressionismo, e a gente vai ter características, as pinceladas mais marcadas, essa falta de preocupação com contorno em algumas obras, que já vão ficando presentes e que vão abrir as portas, vão abrir os caminhos aí para o impressionismo. Então vamos espiar mais algumas obras aí do realismo. Aqui no Brasil, a gente também teve realismo, né? Nós também tivemos artistas que representaram essas características realistas na criação das suas obras. Então nós temos Benedito Calixto nas suas paisagens, tá? E aí na questão social, né, para a gente se apegar aí um pouquinho ao que a gente já viu do que aconteceu na Europa também, a gente tem Almeida Júnior, que retratava ali as pessoas mais simples do campo, né? E nós temos também Cândido Portinari com as questões sociais retratadas nas suas obras, né, as mazelas ali da população, principalmente da população nordestina, dos retirantes, né, mas a gente tem também as brincadeiras de rua, a gente tem várias cenas do cotidiano retratadas por Portinari que mostram bem essa questão do realismo também na sociedade, né, daquela coisa do retrato da nossa sociedade como ela realmente é. Nas obras do Almeida Júnior nós temos aí Almeida Júnior é de Itu, né, interior de São Paulo, assim como o Portinari também, interior de São Paulo, Brodowski, né, então nós temos o Caipira Picando Fumo, de 1893, nós temos o Violeiro também, e Portinari nós temos aí o Lavrador de Café, de 1934, Lavadeiras, 1937 e Criança Morta, 1944. Então vamos lá para um resuminho? Para a gente poder entender direitinho tudo o que aconteceu aí dentro desse período realista. O realismo aconteceu em meados do século XIX, foi uma oposição ao movimento neoclássico e ao romantismo, então ele não queria nem as regras acadêmicas do neoclássico, nem o subjetivismo do romantismo. Ele aconteceu no contexto histórico de industrialização e de aumento da vida dentro dos centros urbanos, e tem ali como principais características um retrato da sociedade de forma nua e crua, sem máscaras, o cientificismo, valorização do objeto, uma realidade imediata e não imaginada, politização, rejeição a determinados temas como mitologia, religiosidade. Na arquitetura buscava novas formas, novas ideias estéticas. Na escultura, um retrato do momento e sem uma estética de embelezamento das figuras. Na pintura, questões sociais, política, o trabalhador, o homem do campo, as desigualdades. Então a gente pode dizer, né, que essa palavra realismo, ela se refere à forma de interpretar e de mostrar a realidade, né, de uma forma objetiva, né, de uma forma
onde os fatos fiquem claros, né? E sem nenhum tipo de enfeite ali, sem nenhum tipo de invenção, né? Algo de forma clara e objetiva. E ela cabe em qualquer período, né, da história, ela cabe em qualquer momento aí da história da humanidade. Então, para a gente finalizar, pensa um pouquinho aí, como será que você representaria, né, os fatos atuais, tudo isso que acontece ao nosso redor nos dias de hoje, dessa maneira realista? Né? Coloca ali nos comentários, tenta pensar em algo, deixa aí pra gente a sua ideia, né, de uma criação artística, como seria uma música, um poema, uma pintura, uma cena referente aos dias atuais, à realidade que a gente vive hoje, sendo retratada aí dessa forma, né, sem nenhum tipo de máscara. Mostra aí, conta aí pra gente. O realismo então surgiu, né, dando para a arte essa característica de retrato da sociedade também, né? Colocando ali nas mãos da arte, dos artistas, essa incumbência de retratar a nossa sociedade da forma como ela é, né? Sem máscaras, né? Sem aquela coisa de buscar uma perfeição, né? E sim mostrando as coisas como elas realmente acontecem. A gente pode dizer que até um pouco antes do século XIX, as artes elas eram até no início do século XIX, as artes elas eram sempre feitas com o intuito de uma encomenda, né? Sempre tinha alguém que pagava por essas obras, né? Sempre tinha ali um mecenas, tinha um financiador, né? Fosse o clero, fossem os ricos comerciantes, mas sempre tinha alguém que patrocinava. E a partir daí a gente já começa a ter um distanciamento um pouco maior desses financiadores, né? Eles ainda existiam e eram importantes, né? Porque é sempre necessário esse investimento na arte, na cultura, mas os artistas também começaram a arriscar, né? A fazer as coisas por si para depois tentar colocar suas obras nos salões e tentar vendê-las e mostrar ali as suas ideias. Então foi uma grande mudança, né, dentro da história da arte. E a gente pode colocar também nesse período um marco como o surgimento da fotografia, né? Os artistas tiveram que reinventar a sua arte a partir daí e abrindo as portas aí para o impressionismo, né? Então a gente vai ter agora novos movimentos artísticos, já mais dinâmicos, né? Com novas formas, onde a gente vai ter uma visão completamente diferente do que se tinha até o século XVIII da arte. Então essas mudanças são muito bem-vindas, porque elas vão abrir todas as portas para a arte moderna, para a arte contemporânea, né, colocando ali a questão da arte conceitual, das ideias, né, sendo transmitidas através das obras de arte, da reflexão, né, e isso é extremamente importante, né, nos dias de hoje, que a arte sirva para que a gente possa refletir. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, colocar ali e ativar o sininho para mais uma aula. A gente quer ver se nesse início colocam um número maior de aulas, né, para que a gente tenha um conteúdo mais vasto rapidamente, devido a essa questão de ficar em casa, né, e de ter que transmitir essas aulas para os alunos. Lembrando que esse canal não é só para os meus alunos, é para todo mundo que quiser chegar. Sejam todos muito, muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui, porque falar de arte é sempre muito bom. Para mim é uma das melhores coisas que acontecem aí dentro da minha profissão, dentro da minha vida, é poder falar um pouquinho disso que eu amo tanto para vocês. Um grande beijo, até o próximo. Tchau, tchau.